Bom dia, querido irmão, querida irmã, querido internauta, saudações para si. Estamos mais uma vez no estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, ressurreições anteriores à cruz. Esta é a lição que nos guiou durante a semana. Estamos aqui para fazer o síntese. Venha nos acompanhar, partilhe esta live para que muitos conheçam a palavra de Deus, para que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe a todo mundo, pois nós precisamos conhecer essa palavra, precisamos do Senhor Jesus Cristo, precisamos da sua volta. Antes de começarmos o nosso estudo, te convidamos, querido irmão, querida irmã, a inclinar seu rosto. De onde estiver, fale com seu Deus para que a luz te alcance. Irmã Rasaina, faz favor, ore por nós. Vamos orar? Santo, santo és tu, Senhor, que nos altos céus habita. Rendemos-lhe graça, Pai, pela vida, saúde e proteção que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Pai, para que o Senhor possa enviar seu Santo Espírito, para que tudo que possamos falar aqui possa ser do nosso entendimento, mas que tudo possa ser inspirado por Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Rasaina, por esta oração. Depois, quando estiver a dar o micro para comentar, faz favor, cumprimente os nossos internautas, não é? E dizer os vossos nomes, não é? Querido irmão, o verso que nos guiou esta semana está no livro de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Irmão, crê nisto? Jesus é a ressurreição. Nós conhecemos isso. Nós, segundo a Bíblia, dá sim para crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E nós, mesmo que morramos um dia, no último grande dia, Jesus Cristo irá morrer, irá nos ressuscitar para a vida. Irmão Osvaldo, a lição de domingo dá referências do Antigo Testamento, referências de ressurreições do Antigo Testamento. No Antigo Testamento houve ressurreições ou não? Ou temos apenas ressurreições no Novo Testamento, onde o próprio Jesus é o primogênito, ou é o primeiro a ressuscitar? No Antigo Testamento, fale-nos um pouco e cite os versos bíblicos para que os nossos internautas possam nos acompanhar lendo as suas Bíblias onde eles estiverem. Bom dia, igreja. Primeiro saudar aos queridos irmãos internautas e desejá-los um sábado feliz e convidá-los mais uma vez para que possamos fazer o estudo da palavra do Senhor. Nesta semana estivemos nós a estudar a respeito da lição número 5, que se refere às ressurreições antes a cruz. Mas antes disso, convém que eu volte um pouquinho atrás, porque, afinal de contas, essas são lições subsequentes, não é? Onde, na quarta lição, nós vimos acerca da esperança do Antigo Testamento, o que significa que essa esperança do Antigo Testamento tratava-se nada mais, nada menos da ressurreição. E hoje, na lição da quinta-feira, o título é Ressurreições Anteriores à Cruz. De facto, de acordo com o autor, nós temos registros inspirados de casos de pessoas que realmente ressuscitaram dos mortos. Então, essa ideia da ressurreição não é apenas do Antigo Testamento. Aliás, não é apenas do Novo Testamento. Veio desde o Antigo Testamento, e a primeira ressurreição
que a Bíblia relata é a ressurreição de Moisés, e logo a seguir nós temos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, depois temos a ressurreição do filho da Sunamita, a ressurreição do filho da viúva de Naim, depois temos a ressurreição da filha de Jairo e depois temos a ressurreição de Lázaro. Portanto, essas são ressurreições que decorreram antes da cruz. Se nós formos a perceber, vamos perceber também que em cada ressurreição, ou melhor, cada ressurreição ocorreu numa determinada circunstâncias, em momentos diferentes. É mais ou menos o que vamos estudar a seguir. Portanto, a ressurreição parte do Antigo Testamento. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Irmã Araçaina, a primeira ressurreição. Nós vimos durante esta semana que a primeira ressurreição, na verdade, foi de Moisés. Por favor, cite-nos uns versos bíblicos que confirmam a ressurreição de Moisés. Nós cremos na ressurreição de Moisés. Moisés está nos céus. Ele fez muito por Deus, trabalhou muito para Deus. É digno ele estar nos céus junto com Deus? Desejar um bom dia a cada um de vocês que está aí a nos acompanhar e desejar um feliz sábado e dizer que Deus que te abençoe. Quanto à lição do domingo, né, que fala da ressurreição de Moisés, podemos ver, podemos acompanhar, né, isso, que ele realmente ressuscitou em Judas 1:9. E em Lucas 9, 28 a 36. Não vou ler aqui por questões de tempo, mas dizer que a ressurreição de Moisés, a Bíblia, né, já relata que Moisés morreu e o Senhor o enterrou num lugar desconhecido. Mas podemos acompanhar nos versículos que eu citei aqui, que ele não ficou muito tempo na sepultura, que Cristo, o próprio Cristo, é que foi lá para ressuscitar Moisés junto com seus anjos. E aqui nos conta um relato de como Cristo não entrou em discussão com Satanás. Ele chegou lá e chamou uma autoridade máxima, que é Deus. Ele pediu ao Pai que Moisés ressuscitasse, e podemos perceber que essa é a primeira ressurreição de alguém, e é uma ressurreição muito incrível, porque podemos ver dois lados opostos, podemos dizer, lutando por uma única pessoa. E podemos ver que Deus é poderoso, porque ele não precisou fazer quase nada com Satanás. Ele chegou, ressuscitou Moisés e o levou aos céus. Muito obrigado. Nós temos na transfiguração, querido irmão, deste lado. Pega a sua Bíblia, leia no livro de Lucas, capítulo 9, 28 a 36. Ali vai perceber, na transfiguração, apareceu ali Moisés e Elias. Então, essa aparição nos remete a uma ressurreição de Moisés. Lembre-se que Elias foi levado aos céus sem conhecer a morte. Então, sendo assim, dá para perceber, não dá para questionar, que na verdade quem apareceu ali não foi o espírito de Moisés, mas sim o próprio Moisés apareceu ali junto com Elias. Irmão Osvaldo, na transfiguração, ali estavam espíritos ou pessoas? Lembre-se que Jesus estava com os seus discípulos. Estava ali Pedro, estava João, mas outros, e viram este cenário. E eles, segundo a palavra de Deus, Pedro disse que, Senhor, nós vamos construir uma tenda para si, uma tenda para Moisés e uma para Elias. Foram espíritos mesmo que estavam ali. Como é que eles conseguiram notar ali? Bem, no que diz respeito a essa questão
da transfiguração, importa dizer que Jesus primeiro ele transfigurou-se, então o seu rosto se tornou um rosto de glória. Então foi daí que quando Elias e Moisés desceram, então nós poderíamos pensar que se tratassem de espíritos, mas a verdade é que eles não eram espíritos. Jesus Cristo esteve a conversar com Elias e Moisés, não com seus espíritos. Então eram de facto pessoas, e tanto é que conversaram aí tudo mais, e eles contaram acerca daquilo que seriam a sua morte lá no fim dos tempos, no Apocalipse. Portanto, tratava-se mesmo de pessoas e não de espíritos. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Vamos para a lição da segunda-feira. Nós temos 2 exemplos no Antigo Testamento de ressurreição de 2 filhos. Irmã Rassaina, quais são os filhos de 2 mulheres que foram ressuscitados? Foram ressuscitados por quem? Por Jesus ou pelos profetas? Como é que foi esse cenário? O que aconteceu nessas 2 ressurreições? Sim. Dizer que nos falam de 2 ressurreições diferentes, né? De 2 mulheres diferentes, de 2 meninos diferentes, e com 2 histórias diferentes. Uma era viúva e a outra não, acho eu, né? E dizer o seguinte, que quem ressuscitou essas pessoas foi por intermédio dos profetas. Não foi Jesus que desceu até lá para ressuscitar esses 2 meninos. Mas ele usou aqueles 2 profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E essas ressurreições têm como base, essa ressurreição tem a mesma base. E qual seria essa mesma base? Essas crianças foram ressuscitadas por oração ou por apelo das mães. O que aconteceu? Uma foi a viúva que foi ao encontro, o profeta Elias, né? Foi ao encontro dela, né? Porque Deus mandou com que ele fosse até ela, e ele encontra aquela mulher apanhando a sua lenha, né, para fazer sua última refeição. E o profeta Elias disse: vá e prepare a sua última refeição e traga para mim. E nesse cenário, Deus faz um milagre na vida daquela mulher. Ele deu farinha e azeite que não acabasse até que a seca que estava a ver naquele tempo do rei Acabe e Jezebel, porque Elias estava sendo procurado. E também mostra que aquela mulher acolheu Elias, mesmo não sendo da mesma descendência, vou dizer assim, mas ela mesmo assim o acolheu, porque ele sabia que aquele era homem de Deus. Ela não teve aquele de, eu não te conheço, não somos da mesma religião. Posso dar um exemplo assim: não somos da mesma religião, então não posso te ajudar, eu não te conheço, então não posso fazer nada por ti. Mas ela o acolheu, e por questões de doença o filho dela morreu. O que aquela mulher fez? Ela não culpou a Deus, ela foi e pediu ao profeta Elias: por favor, ressuscita meu filho. É incrível como aquela mulher, poderíamos dizer que ela não tinha nenhuma prova, não tinha nenhuma base que já ressuscitou-se alguém. Não tinha, mas ela creu, ela disse: por favor, traga meu filho de volta à vida, porque ele sabia que aquele homem que estava ali tinha um Deus que tinha o quê? Que tem ordem dos céus e a terra, tudo o pertence, ela cria, ela tinha uma fé que Deus poderia fazer isso acontecer. E na segunda ressurreição também é a mesma coisa, né? Era uma mulher que era assim, era viúva também, mas tinha uma posse mais ou menos. Então, isso também ela tinha como base sua fé. Então, podemos ver que fé de 2 mulheres trouxe a vida a seus filhos. Então,
Pense hoje o que sua fé pode te dar. O que a fé que você tem por Deus pode lhe conceder. Muito obrigado, irmã Rassaina, pelo lindo comentário. Foram duas mulheres diferentes que, pela sua fé, tiveram seus filhos ressurretos. Irmão Osvaldo, na lição da terça-feira, fala-nos o filho da viúva de Naim. Comente um pouco a respeito desse filho. O que é que teria acontecido? Morreu este filho? Ou não? E se morreu, o que é que aconteceu? O espírito desse filho, da viúva de Naim, foi para o céu? O que é que teria acontecido? Qual é a base bíblica que nos explica, que explique melhor a respeito dessa passagem ou dessa história que aconteceu lá no Antigo Testamento? No que diz respeito ao filho, assim é que é, da viúva de Naim, importa referir que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele vinha cá para fazer a sua obra, que essa tal obra consistia na verdadeira religião, que envolvia os cuidados a ter com os órfãos, os pobres, as viúvas e os necessitados. E como ele não fazia nada sem que antes fosse guiado pelo Espírito de Deus, então ele de repente foi guiado pelo Espírito de Deus, que o conduziu a uma certa cidade, assim é que é, onde ele deparou-se lá com uma situação em que estava-se a realizar um enterro do filho da viúva de Naim. É um filho que ela esteve ali a chorar muito. Então, tudo indica que ela amava muito a seu filho. E se nós formos a comparar esse exemplo com o exemplo das viúvas, e que a irmã Rassaina esteve a falar na primeira carta de Reis e segunda, nós vamos perceber que ali aquelas viúvas, elas teriam pedido, teriam implorado aos profetas de Deus para que eles pudessem interceder pela ressurreição de seus filhos. Mas aqui nós encontramos um caso diferente, em que Deus, aquela viúva, não pediu, simplesmente ele chegou e presenciou aquela situação e ele glorificou o nome do Pai, ressuscitando aquele filho da viúva de Naim. E nós podemos conferir essa história no livro de Lucas 7, dos versículos 11 até 17. E também importa ainda referir que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso e é um Deus muito cheio de compaixão. Então, isso era a marca da sua vida, da forma como ele agia. Nós podemos perceber que ele, de facto, ele era um Deus enviado pelo seu Pai, neste caso, e nós temos que lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui nos é deixado um ensinamento sobre aquilo que é a verdadeira religião, que está no livro de Tiago 1:27, que diz o seguinte: a verdadeira religião envolve cuidar de órfãos e viúvas. Então, hoje em dia, nós temos deixado os órfãos, as viúvas e os necessitados. Não temos seguido o exemplo que o nosso bom mestre Jesus Cristo nos deixou. Mas lembremos que se nós não fizermos isso, nada estaríamos a fazer nós. Não estaríamos a seguir o exemplo do nosso bom mestre. É mais ou menos isso que eu pude perceber aqui. Muito obrigado. Irmã Rassaina, por favor, nessa ressurreição do filho de Naim, há uma diferença com relação às duas ressurreições, as ressurreições anteriores. Temos a sunamita, depois
temos a outra viúva. Qual a diferença entre as três ressurreições? Temos as duas no Antigo Testamento, temos aqui no Novo Testamento. O filho de Naim, da viúva, o filho da viúva de Naim. Qual a diferença? Dizer que existe uma grande diferença. Porque, já como havia dito o irmão Osvaldo, a ressurreição das duas viúvas que falamos há pouco tempo, da Sunamita e a viúva de Fenícia, elas pediram, elas simplesmente, elas estavam naquela dor da perda de um filho, elas estavam a sentir e elas foram com sua fé e foram pedir aos profetas de Deus, por favor, traga meu filho à vida. Foram pedir. E a sua fé, a fé delas, fez com que os seus filhos fossem ressuscitados. Mas na história da viúva de Naim, é diferente. Por quê? Porque essa viúva estava com uma comitiva, né, a fúnebre, e ela estava a ir enterrar seu filho. Seu único filho. Era tudo que ela tinha. Ela estava a ir lá ir enterrar tudo que ela tinha. E Deus viu, olhou, Jesus olhou para aquela mulher. Ela viu que aquela mulher estava num desespero muito grande. Aquela mulher estava a ir depositar tudo que ela tinha. E Jesus se compadeceu dela. Ela não precisou pedir. Ela não precisou chegar, chorar nos pés de Jesus, por favor, ressuscite meu filho. Não. Ela não precisou disso. Deus olhou para ela e ele sentiu por ela. E ele disse, vou ressuscitar seu filho, não chores mais. Então é algo que nós devemos refletir muito, porque muitas das vezes nós choramos porque estamos a depositar tudo o que temos. Estamos à beira de um precipício, se calhar seja um problema de saúde, financeiro. Estamos na beira de um precipício e Deus diz, não chores mais, porque Ele se compadece de nós. Às vezes não precisamos pedir para que Deus faça algo de bom para nós. Não precisamos chorar para Jesus em oração para que Ele mude alguma coisa em nós. Ele já sente por nós e Ele muda isso. Então, essa ressurreição carrega um peso tão grande do amor de Deus que é inexplicável. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele curou os doentes, os cegos viram os mudos, falaram, ressuscitou os mortos. Ele tem compaixão para com a humanidade, ele tem misericórdia, ele perdoa. Jesus Cristo é tudo para nós. Olhando para a situação desta viúva, naquele cenário todo que ela estava a passar, Jesus teve compaixão. Ela não pediu. Mas lembre-se, querido irmão, uma viúva naquela época era um caos. Não tinha valor. E o que ela tinha naquele momento era o filho. E Jesus, vendo aquele cenário todo, ele teve compaixão para com ela e ressarciu o seu filho. Irmão Osvaldo, vamos à filha de Jairo. Jairo não era um qualquer. Jairo estava numa posição naquela época. Ele lia os livros dos profetas, lia a palavra de Deus. E ali Jesus, o Messias, estava passando. Ele tendo conhecimento desse todo o cenário, o que aconteceu? A sua filha estava doente, uma filha de 12 anos. Ele foi ter com o Messias e foi pedir algo a Jesus Cristo. Tamanha fé. O que aconteceu? O que ele foi pedir ao Mestre Jesus Cristo? Bem, sobre a filha de Jairo,
A Bíblia relata que era uma menina dos seus 12 anos que estava enferma. Então, porque ouvia-se a fama do bom mestre Jesus Cristo naquela região, porque ele operava muitos milagres, então fazia de tudo para que o seu povo estivesse bem. Então, quando Jairo percebeu que ela estava muito grave mesmo, então ela decidiu ir ter com Jesus Cristo para pedir ajuda, porque ele tinha certeza, ele cria que se fosse ter com Jesus Cristo, a sua filha ficaria curada. Mas quando ele chegou lá, aliás, muito antes dele chegar lá, chegaram pessoas que foram com a sua atrás, elas teriam dito, a sua filha já morreu, e o porquê que ainda incomoda já o mestre? Então, quando Jesus ouviu isso, ele disse ao Jairo, não tenha medo, apenas creia. Portanto, aqui Jairo foi convidado a ter fé, essa fé que através da qual teve a sua filha liberta. Agora, exatamente, há uma coisa pequena que exatamente aconteceu aqui e que muitas das vezes nós nos dias de hoje temos repetido, se calhar sem nós já percebermos. Então, de acordo com o escritor aqui, Jairo foi a Jesus, implorou que ele fosse à sua casa. E ele implorou que ele impusesse as mãos sobre ela, quer dizer, então ele quis dar ordens a Jesus, então esqueceu-se, mas no meio de toda aquela aflição pode-se perceber, ele estava mesmo em desespero, de tal maneira que quis ordenar a Jesus, exatamente através da forma pela qual ele poderia agir em meio àquela situação. E daí Jesus Cristo dirigiu-se à sua casa e ele, quando chegou lá, encontrou a família, as pessoas que estavam ali no meio daquela confusão toda. Elas choraram e Jesus disse para que elas não chorassem porque a menina não havia morrido. Ela estava apenas a dormir. Por quê? Se nós formos a perceber, Jesus Cristo na Bíblia, ele fala da morte como se fosse um sono inconsciente. É assim, mas eles não compreenderam a linguagem que Jesus Cristo havia usado. Então, tanto é que eles pensaram, até o ridicularizaram, riram-se dele. Então pensavam, e eu imagino que se calhar tenham dito, mas este senhor está bem de cabeça mesmo. Quem é este senhor para dizer, chegar aqui no meio dessa tristeza, dessa confusão toda e falar que a nossa filha dorme, não está morta? Então foi uma situação mesmo muito assim conflituosa, mas como o bom mestre estava lá, ele estendeu a sua mão, usou da sua bondade, usou da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu amor e ressuscitou aquela menina. Ele apenas disse, menina, levanta-te. Foi assim que ela foi ressuscitada. Jesus Cristo é a ressurreição da vida. Irmã Rassaina, Jesus disse assim, a criança não está morta, mas sim dorme. Jesus compara o sono com a morte. Puxe esta lição para os dias de hoje. Nós já perdemos nossos entes queridos, choramos, nos angustiamos, até hoje sentimos saudades desses entes queridos que nós perdemos. O que é que nós devemos fazer nos dias de hoje para não nos angustiarmos? Porque Jesus comparou o sono com a morte. Fale para os internautas. Console os internautas que perderam seus entes queridos. Nessa passagem bíblica. Puxe a lição para os dias de hoje.
Antes de puxar a lição para os dias de hoje, dizer que essa lição é um complemento de tudo que estamos a estudar durante esse trimestre. Dizer que nós já falamos sobre a esperança, né, no Antigo Testamento, que fala sobre a ressurreição, né, da vinda de Jesus Cristo. Essa expressão dorme, descansa, é o que nós já falamos quando estávamos a falar da morte, que a pessoa não está na sua a morte, não é o fim de toda a existência do ser humano. A morte não é o fim. É o fim aqui na Terra, mas tem um Deus que tem um plano ainda maior que esse. A morte, imagina assim, se a morte fosse o fim de todas as coisas, de toda a existência do ser humano. Imagina, o nosso mundo já está um caos, né? Já está muito terrível mesmo. Imagina se Deus dissesse, viva como você quiser, porque se você morrer, acabou, já não existe mais nada para ti. O mundo estaria mais pior do que está hoje, porque tem algumas pessoas que vivem acreditando nisso, mas Deus nos diz que a pessoa pode descansar. Ele vai descansar, porque quando Jesus voltar, as pessoas vão ressuscitar para Cristo, para ter uma vida na glória, na presença de Jesus Cristo. Então, para você que perdeu algum ente querido, ore. E para você que está vivo hoje, viva, para que quando Jesus voltar, você possa ressuscitar e estar com Ele. Muito obrigado, irmã Rassaina, pelo comentário. Mais uma vez, querido internauta, nos acompanhe, partilhe esta live para que muitos sejam alcançados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição de Lázaro. Irmão Osvaldo, Lázaro era um amigo de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo foi avisado muito antes da morte de Jesus Cristo, da morte do amigo Lázaro. Foi avisado muito antes. Mas Jesus parece que aqui não se importou tanto e deixou que tudo acontecesse normalmente. Mas depois foi dito, Lázaro, seu amigo, morreu. O que é que Jesus quis ensinar nessa passagem bíblica de João 11, 1 a 44? Qual é a lição que devemos tirar nesta lição? Bem, sobre a lição da quinta-feira, sobre o Lázaro, né? Se nós formos a perceber, Jesus Cristo era muito amigo da Maria, da Marta e de seu irmão Lázaro. E tanto é que ele amava muito a esta família, e quando até ouviu de que Lázaro dorme, então ele chorou em algum momento. Mas e se formos a voltar atrás, eu teria dito aqui que a Bíblia representava essas questões da ressurreição de formas diferentes. Cada ressurreição em cada contexto. Então, se formos a ver aqui, no contexto de Lázaro, é que Lázaro, ele havia dormido há 4 dias. Havia dormido mesmo há 4 dias. E até quando Jesus Cristo foi para lá, para o sepulcro, e ordenou para que eles removessem aquela pedra, uma de suas irmãs disse que o corpo já está aqui há 4 dias e até cheira mal. E no meio disso tudo, Jesus continuou a fazer o seu trabalho. E ele perguntou aqui a Marta o seguinte: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Marta creu finalmente e viu a glória de Deus. E foi aqui onde Jesus Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele não morrerá.
Então, é mais ou menos esse ensinamento. Nessa lição, nesse livro de João 11, 1 a 44, nós podemos tirar esse ensinamento. Nós temos que olhar para Jesus como a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Querido internauta, veja que aqui Jesus mais uma vez mostrou o seu poder ao ressuscitar o seu amigo Lázaro. Veja uma coisa muito interessante nessa passagem bíblica. Quando Jesus foi a este cenário e quando chegou à tumba, ele não disse assim: Lázaro, desça. Não. Para dizer o seguinte: quando alguém morre, o que é separado é o corpo, esse quadro que nós temos, e o espírito, que é o fôlego que Deus deu no jardim do Éden. O espírito volta a Deus e o pó volta na terra como o era. Então, se for a ver e perceber nesta passagem bíblica, Jesus disse: Lázaro, sai. Não disse: Lázaro, desça. Não. Para dizer que existe sim ressurreição, mas encarnação não existe. Não existe uma vida após morte. Mas sim, quando a pessoa morrer, morreu. Quando a alma morrer, morreu. Porque toda alma que pecar, esta sim morrerá. Querido, te convidamos mais uma vez para fechar este estudo com uma oração. Querido nosso Deus, nós agradecemos por este momento que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pela essa linda lição. Ajude-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos. Queremos fazer a tua vontade e rogamos ao Senhor que naquele último dia que o Senhor voltar, possa nos ressuscitar para a vida eterna. Ajude-nos, acompanhe-nos durante todo o dia. Acompanhe todo o internauta que está deste lado. O abençoe para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.